Olá, como vai? Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Hoje nós queremos falar aqui com você sobre os aceleradores de partículas. O que são essas máquinas, né? E qual é o papel delas? Bem, nós temos falado tanto da cosmologia, da evolução da astronomia moderna, né? A origem e a evolução do universo, os temas referentes à astronomia moderna. E você deve estar se perguntando o seguinte: como tudo isso pode ser falado de forma tão natural, de forma tão simples e de forma tão positiva como tem sido falado? Bem, isso tudo se conhece graças aos aceleradores de partículas. O que são essas máquinas, né? Bem, como o próprio nome diz, aceleradores de partículas. Eles aceleram partículas subatômicas a altíssimas temperaturas, velocidades e energias. Por isso aí na nossa tela eu coloquei um quadro evolutivo dos aceleradores de partículas no século XX, que começa aí no ano de 1930 com Ernest Lawrence, que constrói o primeiro ciclotron, e termina aí no século XXI com o LHC, que é o acelerador de partículas mais poderoso e mais potente que existe, que começou a operar no ano de 2008, substituindo o até então mais poderoso que existia antes dele, que era o Tevatron, que existia lá nos arredores de Chicago, lá nos Estados Unidos. Bem, o papel dos aceleradores de partículas é muito simples. Eles aceleram partículas subatômicas em altíssimas velocidades e fazem com que elas entrem em rota de colisão. E quando isso acontece, elas se despedaçam em várias outras partículas. E aí a estrutura da matéria passa a ser conhecida de forma muito mais minuciosa. Suponhamos que você queira conhecer um objeto. Você tem um objeto, uma fruta, e você conhece essa fruta na sua superficialidade. Se você quiser conhecê-la melhor, o que você vai fazer? Você vai ter que abri-la, você vai ter que fazer uma dissecação dela. Se você não tiver um objeto cortante em suas mãos, suponhamos que você vai ter que adotar um novo método, né? Você vai ter que fazer uma colisão dessa fruta contra uma superfície, contra a parede, por exemplo, para que ela se despedace. Quando ela se despedaçar, você vai ver o interior dela. É assim que os aceleradores de partículas fazem com as partículas subatômicas. O LHC, o grande colisor de hadrons, que funciona lá na fronteira da França com a Suíça, ele faz exatamente isso com os átomos. Existem dentro dele 3 detectores: o detector Alice, o detector Atlas e o detector CMS. Em cada um desses detectores acontece a colisão dos átomos, dos prótons, que ao colidirem entre si vão se despedaçar e as partículas vão se dissipar em várias outras partículas. E é assim que a estrutura da matéria passa a ser conhecida. Como elas estão em condições de altíssima temperatura e energia, o estudo dessa dissipação das partículas em altíssimas temperaturas e energia vão nos revelando as condições do universo inicial, que era um grande emaranhado de partículas em altíssimas temperaturas e energia. Então, os aceleradores de partícula nada mais são do que um grande laboratório de estudo de conhecimento das condições do universo inicial e como ele foi evoluindo com o tempo. Se não fosse o desenvolvimento dos aceleradores de partículas, nós jamais conheceríamos o universo inicial tal como ele foi, tal como ele se desenvolveu e tal como ele é hoje. Bem, o LHC, o acelerador de partícula mais desenvolvido do mundo, ele está lá no CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, na fronteira da França com a Suíça, e ele está a uma profundidade de 100 metros, ele é subterrâneo. Ele tem uma circunferência de 27 quilômetros e um diâmetro de 8,5 km. Como vocês podem ver, ele é muito grande, porque as partículas precisam percorrer uma grande distância para produzir um choque
cada vez mais efetivo e assim revelar de forma cada vez melhor a sua estrutura. E já existe um projeto para a substituição do LHC, um novo colisor, que seria chamado de futuro colisor circular. Seria construído também lá no CERN, já existe esse projeto, e o projeto prevê que ele seja inaugurado por volta do ano 2035. E a sua circunferência deverá ter 100 km. O LHC tem 27 km de circunferência. O futuro colisor circular, segundo o seu projeto, deverá ter 100 km. Isso significa o quê? Que o poder dele será bem maior ainda do LHC. Ele poderá revelar coisas que o LHC não conseguiu revelar. Mas antes disso, existe também uma previsão para na década de 20 haver uma renovação do poder do LHC. E assim ele poderá revelar coisas que ele ainda não conseguiu revelar, como por exemplo, uma das teorias, uma das extensões da teoria padrão da física de partículas, que é a questão da supersimetria, que é uma questão que nós vamos explicar em um nosso vídeo posterior. Se você gostou da explicação sobre a questão dos aceleradores de partículas, dê um OK aí pra gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e tchau, tchau.